Ele passa por esses momentos de transições pelo alto. Ou seja, são as elites, né? São grupos que estão no poder que determinam, né? O que vai ser, quais serão os próximos passos, né? Pode passar. A própria ideia também de independência, né? A nossa independência não ocorreu como em outros países, que houveram batalhas, houve luta social. Foi um acordo, foi um pacto, né? Então, pacto pelo alto, pacto entre elites, né? Um acordo entre potência e colônia. O Brasil aí começa a história da dívida pública, da dívida externa brasileira, né? E o povo não participa dessas mudanças, por isso que são transições pelo alto. Pode passar. Mesma coisa na proclamação da República, Estado Novo, quer dizer, há sempre um pacto aí entre no caso da proclamação da República, um pacto entre monarquistas e republicanos, né? O sistema monárquico estava defasado, precisava mudar, mas as mesmas elites praticamente, né, se mantiveram no poder durante a República, tanto que nós tivemos a República Café com Leite, né? Os mesmos grupos que se revezavam no poder, ou seja, não era a monarquia, mas eram as mesmas famílias que se revezavam, só para dizer que a República existia. E aí até, né, vindo mais adiante, a gente pode o golpe militar de 64, né? Eu ainda acho que é extremamente absurdo discutir com alguém que acha que isso não foi um golpe, né? Não, foi uma revolução, eu acho extremamente complicado, né? Como as distorções que se fazem, né? Claro, depende do seu ponto de vista, depende de onde você prefere estar, de que lado você prefere estar, né? Para mim foi um golpe, não foi o único golpe, mas porque o povo, mais uma vez, não participou, mais uma vez não estava ali de acordo, mas, no entanto, teve que engolir essa realidade e houve atrocidades tremendas, né, que até hoje estão sendo investigadas, né, as comissões de verdade estão empenhadas em denunciar o que ocorreu, as atrocidades contra a pessoa humana. Bom, aí a gente também não pode ignorar que houveram movimentos de resistência, né, apesar de que havia um esgotamento da ditadura, já havia um esgotamento do regime, da ideia de controle via armas, né? Vamos controlar agora só ideologicamente, ou via sistema partidário. Então a gente vê que na década de 80 houve bastante participação, ou seja, o povo, os movimentos sociais conseguiram se organizar para poder exigir o retorno à democracia. Mas, claro, conseguiram algumas conquistas importantes na Constituição Federal e foi uma década de ganhos a nível social. No entanto, nos anos 90, pode passar, agora estou tentando correr. Nos anos 90 a gente vê já um retrocesso, ou seja, Pode continuar. Mas Pode continuar. Olha, só passando rapidamente, eu lá eu podia falar 40 minutos, e não que era 40 minutos à mesa. Então eu confundia, acabei preparando uma apresentação maior. Não sei se durante o debate a gente continua, vocês preferem que eu pare por aqui? Continua. Pode. Não. É o seguinte, só para terminar então a reflexão, porque eu queria fechar, né? Que a nossa história ela tem sucessivos casos então, dessas transições pelo alto e não é diferente mesmo no contexto da redemocratização, né? Porque a gente vê um avanço dos anos 90, um avanço das políticas neoliberais que vão colocar o país nos moldes do capitalismo internacional, né? Com reajuste fiscal, focalização das políticas nos mais pobres, nos miseráveis, né? Que no fundo, pode pensar mais uma vez, é o estado máximo para o capital e mínimo para o social. Pode passar. E nos anos 2000, que eu queria chegar, né, nesse debate dos anos atuais, alianças e golpe contra as classes trabalhadoras. Por que eu falo golpe contra as classes trabalhadoras? Porque não foi só um golpe no governo que estava, certo? Mas um golpe também, aliás, mais intenso contra os trabalhadores, né? Depois de anos, assim, de aliança esquerda e direita, a gente vê, na verdade, uma esquerda que de certo modo, abre mão dos princípios da esquerda e acaba também acaba criando uma certa confusão ideológica, tanto que as pessoas dizem, mas não existe mais esquerda e direita.
existe sim. O problema é que quando entra assim, né? Quando os partidos de esquerda assumem, acontece que muitos deles acabam tendo que se moldar, se deixar moldar pela lógica vigente, acabam não tendo força para ir contra. E isso acontece também porque os movimentos sociais, eles acabam pensando que o governo vai fazer algo por eles, ficam esperando, né? Então houve um apaziguamento, um retrocesso da crítica, e isso permitiu o avanço do conservadorismo no nosso país, certo? Então o PT no poder, ele reforça o poder do empresariado, abre espaço para a direita e há pouca ruptura, muita continuidade. Então, quer dizer, eu estou aqui fazendo discurso partidário, né? Eu estou tentando mostrar por que a gente está vivendo esse cenário agora, por que a gente está vendo essa retração, essa desilusão, né? Que não é novidade, né? O fim da história, o fim das utopias está desde os anos 90, muito claro no nosso contexto. Mas a gente vê um esgotamento do pacto da estratégia de conciliação de classes, ou seja, já não funciona, não estava funcionando mais conciliar os interesses dos pobres e dos ricos. Precisava, então, que avançar nas políticas de reajuste fiscal, que é o que o Michel Temer vai fazer a partir de então. Só queria ressaltar algumas coisas. Eu não ignoro alguns avanços nesse curto período, né, que alguns chamam de neodesenvolvimentismo, né, que obviamente aumento real do salário mínimo, medidas contra a fome, tudo isso mudou um pouco a cara, né, do país. Mas foram concessões, ou foram poucos, né, os ganhos diante daquilo que as classes das elites ganharam em troca nessa aliança. Quer dizer, acabamos saindo um pouco, bastante derrotados dessa aliança que foi feita durante os governos do PT. Pode? E o poder econômico sempre quer mais, ele não se conforma com pouco, certo? Então, era preciso intensificar o reajuste. Michel Temer não é igual, digo, eu sei que não é, e não quero fazer essa comparação. Obviamente que não é o mesmo. Se fosse o mesmo, não tinha tirado. Tinha deixado ela fazer as reformas, né? Mas também não pode dizer que é totalmente diferente, porque o Michel Temer estava lá com o Dilma. Eles estavam juntos na política. Então, quer dizer agora, mas ela fez, não. Mas você estava lá, né? Usar, tentar manipular para poder justificar suas ações impopulares, né? Então, a elite brasileira mostra que democracia não combina com seus interesses. Não importa a democracia, importa o que a elite, né, que os grandes grupos empresariais, corporativos, do agronegócio, financeiro querem. Pode passar. E os outros golpes em curso? E aí eu já termino, né? Vou falar rapidamente. A dívida pública, que eu já falei, a PEC da morte, que já foi aprovada, são vários os golpes contra nós, certo? Então não é só um golpe na democracia, porque eu também não acredito na democracia, porque eu acho que ela não resolve os problemas. A gente tem que pensar em outras alternativas, outra lógica societária, certo? A Lava Jato também foi um golpe, é um boi de piranha, para distrair a atenção das pessoas de outras questões muito mais importantes. A corrupção é endêmica no sistema, não é a primeira vez e não vai ser a última, certo? Então, a Lava Jato ela só foi usada como uma estratégia, inclusive para intensificar a venda do patrimônio público, que é no caso a Petrobras, né, a entrega da Petrobras, e tirar as empresas brasileiras da exploração do petróleo, deixando as multinacionais livres para fazer. E agora nós convivemos com a contra-reforma da Previdência, que é uma atrocidade, é o fim da Previdência, quer dizer, tudo aquilo que nós arrecadamos, nós não vamos ter direito a receber quando nós estivermos na idade de se aposentar. Por quê? Quando chegar lá, talvez nem vivos estaremos. A idade mínima passa a ser 65 anos para homens e mulheres, negligenciando até a reivindicação dos movimentos feministas, que reconhece que a mulher ela tem dupla e tripla jornada, quando ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos, além de trabalhar fora. Quer dizer, e fora a questão dos trabalhadores rurais que pega no pesado, né? Quem trabalha com profissão de risco também acaba nem chegando à idade mínima. Acabou a Previdência. Na verdade, a Previdência agora só vai ter quem quiser pagar o seu plano privado de pensão. E olha lá, porque também só 65 anos. Você pode passar a vida pagando, chega lá, não ter mais direito. A contra-reforma trabalhista, que também está sendo colocada, revoga os poucos direitos alcançados, é praticamente a revogação da Lei Áurea, né? Uma volta à escravidão, e a
a privatização de serviços básicos, educação e saúde, sob o falso argumento da modernização. Né? Essa ideia, vamos modernizar, ela é velha, não funcionou nos anos 90 e não vai funcionar agora. Né? Então, quer dizer, o mesmo receituário para problemas antigos e muito mais complexos. Então, na verdade, o que tudo isso mostra não é que há uma crise societária, uma crise da imigração, uma crise econômica, há uma crise do próprio capitalismo. Só que o capitalismo não quer reconhecer, ele quer se reafirmar. E aí, nessa ideia de se reafirmar, ele acaba destruindo outras alternativas, ele acaba destoando, construindo mentiras acerca de outras possibilidades da gente se organizar enquanto sociedade. Né? Pode passar. E aí eu quero ler, só para finalizar, essa resposta que o Antônio Cândido deu a uma entrevista que ele deu ao Brasil de Fato. Lá em 2011 já, 6 anos atrás. Perguntaram para ele, Antônio Cândido, espero que vocês conheçam, mas ele é um grande ícone da literatura brasileira, e ele é assumidamente socialista. Ele fala assim, o senhor é socialista? Pergunta do repórter. Ele fala, claro, inteiramente. Aliás, eu acho que o socialismo é uma doutrina totalmente triunfante no mundo. E não é paradoxo. O que é socialismo? É o irmão gêmeo do capitalismo, nasceram juntos na Revolução Industrial. É indescritível o que era a indústria no começo. Os operários ingleses dormiam debaixo da máquina e eram acordados de madrugada com o chicote do contramestre. Isso era indústria. Aí começou a aparecer o socialismo. Chama de socialismo todas as tendências que dizem que o homem tem que caminhar para a igualdade. E ele é o criador de riquezas e não pode ser explorado. Comunismo, socialismo democrático, anarquismo, solidarismo, cristianismo social, cooperativismo. Tudo isso. Esse pessoal começou a lutar para o operário não ser mais chicoteado. Depois para não trabalhar mais que 12 horas. Depois para não trabalhar mais que 10, 8. Para a mulher grávida não ter que trabalhar, para os trabalhadores terem férias, para ter escola para as crianças. Coisas que hoje são banais. Conversando com um antigo aluno meu, que é rapaz rico, industrial, ele disse, o senhor não pode negar que o capitalismo tem uma face humana. O capitalismo não tem face humana, nenhuma. O capitalismo é baseado na mais-valia e no exército de reserva. Como Marx definiu, é preciso ter sempre miseráveis para tirar o excesso que o capital precisar. E a mais-valia não tem limite. Marx diz na ideologia alemã, as necessidades humanas são cumulativas e irreversíveis. Quando você anda descalço, você anda descalço. Quando você descobre a sandália, não quer mais andar descalço. Quando descobre o sapato, não quer mais a sandália. Quando descobre a meia, quer sapato e meia, e aí não tem mais fim. E o capitalismo está baseado nisso. O que se pensa que é face humana do capitalismo é o que o socialismo arrancou dele com suor, lágrimas e sangue. Hoje é normal operar e trabalhar 8 horas, ter férias. Tudo é conquista do socialismo. Vou fechar por aqui. E já tinha mais a falar, mas no debate, se vocês quiserem, eu termino. Obrigada. Vou chamar a atenção de vocês, a gente está com um tempo também. Quantos minutos, por favor? 10. Quem quiser se inscrever, a gente tem um tempinho ainda para responder, porque o nosso tempo aqui foi pequeno, o assunto é longo. Eu queria convidar todos que estão aqui para a gente dar um grito de guerra. Fora Temer! Fora Temer! Está na hora de ir embora, porque nós queremos um país livre. Nós queremos um país que a gente possa trabalhar e possa viver. Fora Temer! Fora! Está escrito aí, vocês que queiram podem levantar a mão, vou levar o microfone. Algumas perguntas, alguma coisa que deixou. Ninguém. Nós não queremos ser escravos nesse país, não é isso? Chega de tanta lei, de tanta coisa, de empurrar de goela dentro e querer que a gente cale. Nós não vamos calar, até porque não merecemos. Somos humanos, trabalhamos para ter uma vida digna. Queria que vocês se abrissem aí para falar. Nós temos poucos minutos. Temos 2 minutos. Boa, cara.
comentário. Ah, pronto. Vou levar para ele. Enquanto eu estou levando o microfone, eu vou falar, eu também quero falar. Eu queria que você comentasse um pouco dessa aberração do que eles vêm comentando, que vem se construindo em torno do que eles chamam de liberalismo. Assim, o conceito de liberalismo hoje, quando é tratado pelo pessoal que é conservador, é muito deturpado, porque não é pelo viés, assim, é puramente econômico, né? Eles acreditam que o liberalismo ele tem que estar aberto à questão do Estado mínimo e tal, mas aí quando a gente vem ver a questão das liberdades individuais, é uma aberração, porque ninguém pode ter as suas liberdades individuais, né? Contra o aborto, a individualidade da mulher, contra a liberdade homossexual. Então, assim, o que eu fico mais constrangida no discurso da direita hoje é esse discurso libertário de liberalismo econômico que vai totalmente contra as liberdades individuais. Boa tarde a todos e a todas. Professora, muito bacana a sua palestra, mas eu vou lhe fazer um questionamento sobre uma pergunta. A senhora falou aí há pouco o pacto que o governo do PT fez com a elite e foi um fracasso. Apesar de ser reconhecido 40 milhões de pessoas que saem dali da pobreza extrema, apesar de ter outras conquistas como o Bolsa, né? E agora a gente vê tudo as ruínas, não é verdade? O PT não erra. O governo Lula e o governo Dilma, que tinha tudo para dar certo, que é oriundo dos trabalhadores, oriundo da classe trabalhadora, os dois governos, tem feito as mudanças que o Brasil precisava, principalmente para a pobreza, sem o pacto social com a burguesia e sem o capitalismo, sem essa elite dominante que só pensa em pagar a dívida pública. Eu queria que a senhora fizesse um comentário sobre isso. Obrigado, viu? Como a gente tem pouco tempo, como é que é o nome? Elissama. Elisama fez uma pergunta e uma afirmação. Na verdade, ela já perguntou e já respondeu, né? Mas eu vou tentar explorar um pouquinho rapidamente, porque não temos tempo. Realmente, o discurso liberal ele é bastante incoerente, não é só contraditório, ele é incoerente no sentido de que protege a ideia da liberdade lá no liberalismo, lá na sua origem, era a proteção da liberdade individual ligada à propriedade privada. Por quê? Porque o liberalismo ele surge uma contraposição ao feudalismo, né? O que havia antes era o quê? Era o direito muito, na verdade, quem possuía era a igreja e os monarcas, né? Então, quer dizer, os liberais, eles lutavam para que esse poder fosse otorgado também a eles, para ascender como classe. Quando a burguesia ascende como classe, né, ela conquista o direito, então, de ter a sua propriedade e as leis, o Estado, então, vai proteger essa liberdade em forma de propriedade. Quem tem está protegido, mas quem não tem e ameaça a propriedade privada vai ser privado da sua liberdade. E o liberalismo ele surge muito atrelado ao cristianismo. Não vamos esquecer que a reforma protestante, a gente vai lá no Max Weber para entender, não precisa só analisar do viés marxista, pode analisar de outros viéses também. Max Weber escreveu a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele já demonstrou nessa obra a relação intrínseca entre o liberalismo, e o cristianismo, o protestantismo, nesse caso, que também era contra o monopólio da igreja católica, nesse caso. Então, nasce muito atrelado aos valores cristãos, também por isso o liberalismo ele é restrito, a liberdade é para poucos. Então, se a mulher quer abortar, imagina. Então, nasce muito, o liberalismo já nasce atrelado a esses interesses de classe. O Estado ele é representante da classe dominante, portanto, quem domina é essa classe que define quais os valores, então, fortemente cristã, fortemente arraigada nessa ideia da propriedade, então, por isso, retira as liberdades individuais, no caso da mulher, dos negros, dos indígenas e assim por diante.
pacto com a elite, rapidamente para comentar a última pergunta, pois é, para mim foi realmente um fracasso. Por quê? Nós estamos vendo agora. Não estou dizendo que foi um fracasso lá, no começo deu certo. Talvez a ideia que se passou é que estava dando certo, né? Esse pacto da esquerda com a direita, na verdade, o PT cedeu demais, né? E acabou chegando a um ponto que ele não podia mais nem voltar ao poder, tanto que foi tirado, né? Foi servir de instrumento da classe dominante, como aconteceu em outros países. Quantos países assumiram partidos socialistas e só demonstraram que não conseguiram ir contra a lógica que estava colocada, né? E aí estão dizendo, é o fim da esquerda e direita. Não é o fim, só que a esquerda que entrou, ela se desvirtuou, né? Ela deixou de lado os valores da esquerda e tentou apaziguar a situação, e eu acho que também não é só culpa do PT ou dos partidos, é culpa também da retração dos movimentos sociais, que acreditaram que era o governo que ia dar para eles. Não, gente, não existe nada, direito não é dado, direito ele é conquistado. A gente tem que lutar. E era por isso que eu queria terminar lá no final, reativar ou reanimar a gente para lutar, porque as pessoas só começam a lutar quando a água já está no pescoço. Tem que esperar uma situação assim dramática para começar a reagir, né? Era desde lá do governo PT que a gente não podia abrir mão dos nossos direitos. Nós não podíamos permitir um pacto com o empresariado, certo? O governo tem que governar para a maioria da população, né? Mas nós também temos que temos que entender que o presidente não manda sozinho, né? Tem o Congresso, certo? Nós vivemos uma república federativa, tem que entender essas lógicas, né? Então, quem está no Congresso, na última eleição, a gente já sabia, era o Congresso mais conservador desde 64. Então, independente do governo querer ou não, né, acabava que o Congresso determinava quase tudo, né? Se o Congresso, se você não tem maioria no Congresso, você não comanda o país. Era o que aconteceu com Dilma. Ela não tinha maioria, ela foi derrubada por isso, certo? Então, quer dizer, mas também faz parte das alianças que foram plantadas lá atrás, começaram a gestar lá atrás, né? Concordo que houveram avanços, sim, mas avanços sempre acompanhados de retrocessos. A gente não pode ver só por um lado, né? Enquanto 40 milhões saindo da pobreza, Bolsa Família, não tira ninguém da miséria. Na verdade, ela ameniza a fome. Não sou contra isso, porque eu acho que ninguém merece morrer de fome. Tem que começar por algum lado. Primeiro você tem que matar a fome das pessoas para depois exigir alguma coisa delas, né? E o Nordeste é muito castigado. A gente sabe quantas famílias passam de cidade e só sobrevivem por causa dessa bolsa, né? E eu acho que é pouco ainda diante do que eu gostaria que fosse a sociedade. Muito mais igualitária. Não gostaria que as pessoas vivessem da miséria, das migalhas da sociedade burguesa. Porque, no fundo, a maior parte do nosso orçamento vai para as elites. Não vai para a Bolsa Família. No entanto, é a Bolsa Família que é atacada, né? Só que eu acho que ela não resolve, ela só ameniza o problema, né? E lembrando que Bolsa não é uma criação do PT. Fernando Henrique criou essa política baseada nos ditames do Banco Mundial. O Banco Mundial dizia, olha, para os mais pobres, dá um pouquinho de dinheiro para eles calarem a boca e não reclamarem. Isso faz parte do neoliberalismo também. Essa é parte da lógica neoliberal. Então a gente não pode ser cooptado, achar que isso é o avanço, o maior avanço. Não, a gente tem que exigir mais, exigir direitos e não favores do governo. O governo não tem que favorecer ninguém, tem que governar pelo direito da maioria. Só que a maioria está tão fragmentada, não sabe o que quer, que acaba deixando uma minoria gestionar e fazer o que quer no país. Então, para terminar, e aí eram os últimos slides, estratégia de luta, primeiro a gente tem que se identificar como classe social. De que lado eu estou nesse jogo? Eu estou do lado dos grandes capitalistas, né? do patronato, ou estou do lado dos trabalhadores? Né? Eu sou um trabalhador, mesmo que eu seja desempregado, mas não sou dono dos meios, não sou dono de nada. Se eu sou dono, sou um comérciozinho, alguma coisa. Não sou um grande capitalista. Então, de que lado que eu estou nessa luta? Certo? Dos explorados ou dos exploradores? Dos dominados ou de quem está dominando, né? Então, acho que a gente se identificar e se reconhecer enquanto classe, de que lado nós estamos, e começar a se organizar para lutar. Não existe receita. Mas a gente pode se basear nos vários exemplos da história, das lutas sociais que houveram nos diferentes momentos da história, e que o povo unido conseguiu se organizar, certo? Conseguiu também levar a mudanças importantes, certo? A conquista de direitos. Então, apesar desse processo de transição pelo alto, que eu tentei mostrar, há também possibilidade da gente mudar desde baixo, se a gente conseguir se organizar e
ultrapassar os limites aí dessa dominação ideológica que a mídia nos impõe, certo? É preciso a gente lutar contra a privatização da educação, das universidades, das escolas, que está agora, é um debate mais, talvez, mais importante. Por quê? Porque o conhecimento não deve ser algo privado, tem que ser público, certo? E aí lutar para que a universidade pública seja para todos. Enquanto a universidade pública era da elite, o Estado financiava. Agora que o povo está lá dentro, os negros, os pobres, agora querem privatizar. Por quê? Porque o Estado tem lado, gente. O Estado sempre teve lado na história. Só que a gente não quer ver. A gente acha que o Estado faz o mesmo para todos, né? Então, hoje a gente tem um levante, né, forte, um movimento forte assim, de oposição a esses processos, a privatização, a contra-reforma da Previdência, a contra-reforma trabalhista. Hoje a gente vai padecer, vai achar, né? Então a gente tem que começar já a organizar essa luta, porque é inclusive parte desse dever humanitário que nós temos, né? E eu queria parabenizar esse evento, porque eu acho que vocês estão na contracorrente, né? Quando vocês se propõem juntar as pessoas de diferentes religiões, diferentes credos, inclusive quem não tem credo, quem não tem religião, é uma proposta extremamente avançada, progressista, contra essa lógica conservadora. Só que vocês viram como vocês perderam espaço aqui, né? Eu tenho observado, algumas pessoas têm me dito que o Nova Consciência, infelizmente, está perdendo espaço para outros eventos que tentam criar os feudos, né? Os espíritas aqui, cristãos ali, quer dizer, isso é reflexo do conservadorismo, né? As pessoas não querem mais saber de escutar o outro, não querem dialogar. Por isso que essa coisa do ódio está tão disseminada. Eu não quero ouvir o outro lado, só que eu sou assim, penso assim, ponto. Quer dizer, nem as redes sociais, nem essa possibilidade de a gente ter acesso a mais informação está ajudando. As pessoas estão se fechando, né? E na verdade estão se iludindo, achando que vão transformar o mundo, assinando um baixo-assinado, né? Plantando uma árvore. Tá, também, a gente também pode começar por aí. A gente pode começar por aí, é um bom começo, só que eu acho que não pode parar por aí, né? A gente planta árvore, mas também com combate como é que fala? A destruição da Amazônia, combate os pecuaristas que estão desmatando, o desmatamento, né? A gente combate, não só plantando, claro que plantar é parte também, né? A gente tem a resistência individual, que cada um pode fazer, mas quando a gente se une, a gente consegue fazer uma diferença muito mais significativa. Muito obrigada. Eu queria dizer, Diana, e o senhor queria fazer duas perguntas. Eu não sei se vocês vão ficar sem resposta aqui. Por conta do tempo, eu já fui chamada a atenção que tem um programa aqui, tem uma atividade, né, de plantar uma árvore, que você estava falando agora, que não estava sabendo, e que todo mundo está esperando por todo mundo, e a gente ficar aqui esperando, então os outros estão lá esperando por nós. O que é que a gente vai decidir? Vai deixar esperar ou a gente colabora? Colabora? A gente vai para lá? Então vamos. Quem dá para esperar 2 minutos? Dá. Quem responde? Pronto. Ana, fala bem rápido. Sobre a reforma da Previdência. A gente sabe que quem está por trás disso é o presidente da Petrobras. É o presidente da Petrobras, né? Ele que está articulando essa reforma da Previdência. E a gente sabe qual é o interesse da Petrobras em relação a essa reforma. A gente precisa apoiar esse movimento que está tendo da auditoria da Previdência. E a gente sabe que a Previdência não está quebrada. Isso é só um agarro